Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para poder continuar aquela nossa reflexão que vemos tendo nos últimos dias aí, no último vídeo, por sinal. Foi muito bom, um retorno muito bom que eu tive. Muitos gostaram e acham que é o momento realmente da gente tentar divulgar uma informação de qualidade. Portanto, eu vou hoje conversar mais um pouco com vocês e gostaria que vocês continuassem participando, ok? Bom, nesse momento eu acho que todos estamos nos deparando com manifestações e com uma politização muito grande, né? Onde, na verdade, creio que a prioridade deveria ser outra, né? Então, o vídeo de hoje tem o objetivo de trazer alguns pontos importantes justamente para te ajudar a pensar em como deve ser encarado esse momento, te ajudar a refletir sobre, a analisar sobre se realmente é disso que a gente precisa agora, né? De tantas manifestações, de tantas ações voltadas para o que nesse momento é de maior urgência, a meu ver, né? Que seria aí a preservação da nossa vida com incentivos a mecanismos de proteção. Enfim, contra a Covid, que eu estou falando, né, mais especificamente. Então o texto tem por título Conte-me sobre a prioridade estampada em sua bandeira. Vamos comigo, olha só. Conforme mencionado no último texto, as certezas mudam com o passar do tempo. Isso vale tanto para aqueles indivíduos, tanto para aquelas certezas individuais, como para aquelas populacionais, que englobam muitos indivíduos. Assim, diferentes verdades em uma mesma população surgem como representações, como bandeiras de indivíduos que compõem essa população. E não há problema nenhum nisso. Há indivíduos que se realizam vivenciando e se dedicando à defesa das prioridades de uma bandeira. São aqueles que defendem veementemente determinados times de futebol ou de outros esportes, tipos de religiões ou até mesmo a sua ausência, tipos de deuses ou também a sua ausência, diferentes tipos de classes sociais, mais ou menos poderosas, diferentes comportamentos sexuais, colorações de pele, partidos políticos e as suas cores, ciências, filosofias, dentre muitas outras. Tratam-se de verdades individuais que tomam proporções populacionais. E não há nenhum problema nisso. Diante de tantas diferenças, vivemos no mesmo momento, no mesmo tempo e no mesmo local, no mesmo ambiente, junto com outros seres. Vivemos não isoladamente, mas nos relacionando com eles, mesmo que não possamos vê-los, nem sequer entendê-los. Faz parte, e sempre fez, da nossa existência e da existência deles. Devido a essa relação, mantemo-nos compartilhando o mesmo tempo e o mesmo espaço, o nosso planeta. E também não há nenhum problema nisso. Por mais que nos esforcemos para entender nossa relação pessoal e populacional com tudo que existe, o nosso conhecimento vai ser sempre limitado. Ele é freado pelo nosso desenvolvimento pessoal, pelo nosso desenvolvimento populacional, tecnológico, espiritual, religioso, financeiro, comportamental, político e outros. Uma vez que somos causa e consequência de como nos relacionamos com nossa realidade em determinado momento da nossa existência. Também não há problema nenhum nisso. Em se tratando de Brasil, e não de outro país do planeta, um Estado que foi construído com o tempo, democrático, desenvolvido com o tempo e de direito, o Estado Democrático de Direito do Brasil, né? Essa última parte foi ajustada com o tempo também, a população, assim como os não brasileiros, vivenciam um convívio forçado, mas natural, com o vírus da Covid, o SARS-CoV, o vírus causador da Covid, que nem é um ser vivo, mas também não é nem sobrenatural. Ele existe, né? E não há problema nisso, pois faz parte do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa existência aqui no planeta Terra,
junto com os outros seres vivos e não vivos que aqui habitam e sempre habitaram junto com a humanidade. Nos transformamos individual e populacionalmente. Ao longo do tempo, e bota tempo nisso, essa transformação acontece sem um fim, sem um destino, sem um objetivo final, mas de maneira natural e regida pela égide, pelos cuidados das leis desses tempo e espaço sob os quais vivemos. Desenvolvemos acumulativamente a capacidade de armazenar alimento, de delimitar nações, de desenvolver linguagens, de viajar para outros países, para outros planetas, de construir medicamentos, de distribuir comida e remédio para uns, apesar de não nos comprometermos com a qualidade de vida de outros seres humanos, como também de seres não humanos. Através dos tempos, de um conhecimento acumulado diante de observações, de perguntas, de hipóteses, de testes, de resultados, de discussões e de conclusões, erros e acertos, mas principalmente de ensinamentos propagados pelos pais ou responsáveis aos filhos, como o cuidado parental, ao longo das gerações, dispersamo-nos pela pálida biosfera azul. E também não há problema nenhum nisso, pessoal. Aprendemos muito como reconhecer que há aumento de infecções respiratórias durante o inverno. Porém, isso não ocorre porque os micro-organismos, os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, se proliferam mais porque preferem mais um friozinho, mas porque tendemos a ficar em ambientes fechados, com as janelas e portas fechadas, para que nós não soframos com esse friozinho. Com isso, olha só, as gotículas de vapor de água com vírus provenientes do ar, que foi expirado de um indivíduo infectado, tem maior chance de encontrar um ar que será inalado por outro indivíduo não infectado, ou até mesmo que já está infectado, aumentando sua carga viral. E não há problema nenhum em se saber disso, né? Convivemos atual e brasileiramente com a variante Delta do SARS-CoV, que é uma variante que foi originada na Índia, outro país desse único planeta. Trata-se de um ser que, apesar de não vivo e não sobrenatural, também tem sua existência regida pelas leis naturais daqui, do tempo e do espaço em que ele surgiu, independentemente de como se deu a sua origem, que tem muita discussão também ainda a respeito disso, e que permitem maior capacidade de letalidade e transmissão ao infectar humanos, apesar de há muito tempo estar presente já em morcegos e em outros mamíferos, conforme se sabe há bastante tempo. Nesse dia em que vos escrevo, no caso que eu faço esse vídeo, tenho visto discussões políticas e acaloradas expressas por manifestações populares, campeonatos desportivos, cultos religiosos, isolamentos pessoais, comorbidades pungentes e tudo mais, como sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Mas já não há ausência de problema nisso. Conquistamos a capacidade de possuir pequenas certezas ao longo da nossa existência populacional. Uma delas é a de que a vacinação torna o nosso sistema imunológico mais preparado para detectar e combater os seres vivos e não vivos, que ele reconhece como fazendo parte dele mesmo, chamados aí de antígenos estranhos. Mesmo vacinados, podemos ser infectados por qualquer micro-organismo, uma vez que habitamos e convivemos no mesmo ambiente com ele. Porém, contra aquele ser para o qual foi construída a vacina, o nosso sistema imune já está mais equipado, mais reforçado e preparado para conter o seu espalhamento pelo nosso corpo. E mais, o nosso organismo desenvolveu ao longo de sua evolução a capacidade de guardar a receita da maneira como ele usou para eliminar o antígeno, o que é chamado de memória imunológica. Esse combate se torna mais eficiente a cada dose da vacina, ou seja, a primeira dose cria sistemas de defesa que vão se reforçando a cada dose sequente. Apenas uma dose não é suficiente para assegurar a saúde do corpo para essa doença. Isso é,
O vírus ainda é capaz de causar mais danos do que o nosso sistema imune é capaz de impedi-lo. Isso acontece de modo independente da marca das vacinas, desde que já autorizadas pela Anvisa ou pela OMS. A população brasileira, tardiamente, diante das oportunidades que teve, começou a ser vacinada. Assim o fez com a população idosa e com a de grupos de risco e vem avançando nesse processo. Isso acontece ao mesmo tempo em que a variante Delta está se espalhando, não silenciosamente, mas pelo país e pelo mundo. Isso é um problema. Isso é um problema. Com um pequeno exercício de imaginação, vejo todos, independentemente da idade, continuando a ser infectados. Mas os organismos que já receberam as 2 doses da vacina respondem melhor à presença desse vírus. Contudo, aqueles ainda não vacinados estarão mais suscetíveis a sofrerem os danos causados por ele ou pela reação à sua presença. Convido-vos então a pensar qual parcela da população a qual estou me referindo. Exatamente. Aquela com a faixa de idade de adulta até infantil, tendendo a essa última. As nossas crianças correm risco. Elas e os não vacinados correm risco, independentemente da verdade hasteada pela cor da sua bandeira, pela verdade do seu time de futebol, do seu partido político, da sua religião, do seu comportamento sexual, da sua situação financeira e de quem você votará no ano que vem. Além do Deus ou deuses que você acredita, enfim. O que fazer de agora em diante é o que realmente importa. Creio que a prioridade do momento deva ser continuar a nossa existência. Primar pela qualidade de vida aprendida ao longo dos tempos, trabalhando e amando com as seguranças devidas. Assim, tome as 2 doses da vacina, continue usando as máscaras antes e mesmo após de ter vacinado, evite ambientes fechados, mantenha-se um pouco distante fisicamente de pessoas que não fazem parte do seu convívio diário. Priorize a manutenção da vida e de quem você ama, independentemente da sua bandeira. É isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos ver como a gente consegue compartilhar um pouco essa ideia, refletir um pouco sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, e não apenas aceitar as informações que chegam até a gente pelas redes sociais, né? Vamos parar para pensar um pouquinho e buscar a veracidade, o que realmente é verdade naquelas informações que chegam até nós. Ok? Obrigadíssimo então pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.